Olá meus caros, aqui é o Corvo. Bem-vindos novamente a Tempo de Tempestade, o último livro publicado pelo autor polaco Andrzej Sapkowski, na sua tão famosa saga The Witcher. Eu tenho pretensões de falar um pouco mais sobre Tempo de Tempestade antes de começar a abordar de fato alguns dos demais livros que compõem o real romance da obra. Tempo de Tempestade, como vocês bem sabem, embora tenha sido um último livro publicado por ele, cronologicamente se situa entre os livros O Último Desejo e A Espada do Destino, porque ele marca uma era, um momento de Geralt de Rivia, onde pela primeira vez o relacionamento conturbado entre ele e a feiticeira Yennefer de Wengerberg entrava, digamos, em crise. Como vocês devem se lembrar, a princípio foi Geralt que a abandonou. Quem não se adaptou ao estilo de vida a dois, aos limites que isso implicava, a abertura de algumas liberdades, o abandono, na verdade, de algumas liberdades, algumas responsabilidades e, claro, ao gênio tempestuoso, forte da feiticeira, que também não exigiria dele algo além da completa entrega ao relacionamento. Com a Yennefer é assim que funciona. Se você está com ela, você está inteiramente com ela. E deve estar completamente dedicado ao relacionamento que terá com ela. Coisa que o bruxo não se adaptou muito bem. Acreditou a feiticeira com a marca da tirania, do controle, enfim. Ele acaba saindo de mansinho. O que, de certa forma, compreensivelmente deixa a feiticeira furiosa com ele. É um abandono. O Geralt, de fato, abandona Yennefer nesse momento da obra. E só mais tarde eles iriam se reencontrar, lá no princípio do livro A Espada do Destino, naquela história relativa ao Dragão Dourado, Villentretemef, e posteriormente iriam se afastar de novo, aí no caso a Yennefer dando um pé na bunda dele, lá no conto Um Fragmento de Gelo. Mas essa história aqui, de Tempo de Tempestade, cronologicamente, ela marca esse período entre O Último Desejo e Espada do Destino. Afinal, a feiticeira Lytanid, um dos principais personagens deste livro, ainda está viva. Ainda não aconteceu a Batalha de Soden, onde ela foi uma das feiticeiras e feiticeiros vítimas daquele confronto, daquele combate, movimento de resistência em relação ao Império de Nilfgaard, que estava tentando invadir as Terras do Norte. Então, basicamente, tenham isso em mente. Este é um momento que marca o primeiro afastamento de Geralt, o abandono dele em relação a Yennefer. Ele a abandona. E aqui também é um momento que antecede a Batalha de Soden. E é uma história que ao mesmo tempo será narrada, adaptada, levando em consideração essa terrinha medíocre e repugnante aqui, chamada Kerac. Uma das coisas que eu sempre lembro, que eu sempre demarco em relação a Tempo de Tempestade, é que, embora tenha sido uma decisão de Geralt, ele não necessariamente está muito confortável com ela. De certo modo, ele se arrepende do que fez. A consciência dele, lá no fundo, está cobrando seu preço. Ele está completamente desolado em Tempo de Tempestade, realmente muito mal com a situação, até porque ele ficou completamente enfeitiçado,
completamente tomado pelo perfume de lilás e groselha da Yennefer. E mesmo naqueles comportamentos os quais ele considera difíceis, complicados de relacionar, de lidar, da feiticeira, ele é completamente apaixonado por ela, né? Então ele sofre, ele está em um mal-estar gigantesco. As coisas não estão nada bem do ponto de vista emocional para o Geralt. E o que nós veremos, acompanharemos em Tempo de Tempestade é uma enxurrada, um mar de desgraceiras acontecendo a todo momento. Emocionalmente ele está em frangalhos, as coisas estão dando tudo errado para ele, surgem tramóias, enfim, é uma obra purgante. Tempo de Tempestade não tem esse título à toa, é um título muito pontual, muito descritivo daquilo que vocês vão encontrar aqui. E tempestade não é uma referência a um fenômeno natural, embora ele exista, aconteça nesse livro. Mas tempestade diz também respeito a um estado de espírito, de tormenta, de uma aura tempestuosa que perpassa o personagem, o bruxo. O livro é focado, centrado nele, mas também algumas outras personagens ao redor. Enfim, Geralt está numa fossa então. Literalmente, numa fossa, né? Ele está um trapo. E é quase impossível não notar uma certa tendência do personagem, em virtude do seu mal-estar, né? Do seu espírito quebrado, em procurar afogar suas mágoas, né? E ainda piorar ainda a sua situação, né? É aquele típico melancólico, depressivo, que quando as coisas estão ruins, a tendência é que ele enfie o pé na jaca de vez. E o fato dele estar em Kerac, neste lugar, neste reino do continente, é marcante nesse sentido, porque não há um lugar pior para estar, mais medíocre, chucro, boçal, de um público de pessoas boçais, tanto nobres quanto a plebe. Não existe um lugarzinho tão ridículo e medíocre como este aqui, no continente. Kerac é aquele pedaço de terra que ninguém quer. Ninguém, a não ser aqueles que já governam, já comandam tais terras. Aqui nós temos, né, o governante Belorun, né, que já está aí à frente do trono há algumas décadas, e seus 6 filhos, 8 filhas e 4 bastardos em movimento de tensão, tentando surrupiar o trono dele, com bastante avareza, ganância, né? Típico dos monarcas, né? As famílias deles, famílias de monarcas são aquelas que mais têm tentativas de assassinatos, porque o poder é gigante, completamente disputado a todo momento, né? Então tramóias, conspirações entre famílias reais e nobres sempre há, sempre alguém tentando passar a faca na garganta dos pais e ficar com a herança, bem ao estilo, né, de alguns assassinos aí do mundo real que a gente acaba acompanhando, né? Mas além deles, quase ninguém se interessa por Kerac ou quer alguma coisa com Kerac. É um pequeno pedaço de terra costeiro, onde a indústria é predominantemente naval. Todo o mercado, indústria é voltada para a pesca ou então para a pirataria. Pirataria entende-se como atividade criminosa, e é basicamente isso que nós encontramos em Kerac de maneira em geral, em todos os lugares desse lugar maldito, né? Mesmo nos mais nobres, há tramóias, né? Há ambientes de fachada, né? E coisas sendo tratadas, né? Feitas por debaixo dos panos, né?
sob a lei, né? Escondido da lei. Há um controle gigantesco aqui, mas nota-se que as pessoas, as autoridades, toda a comunidade de Carrack, que não é muito grande, né, para um reino, nós temos aqui cerca de 2.000 habitantes e nada mais do que isso. Nota-se que a conduta das pessoas ela é corrupta por natureza. É um lugarzinho medíocre mesmo, né, de gente baixa, realmente boçal. E o fato de Geralt estar aqui, a princípio é anunciado pelo Andrei no início do livro como uma necessidade de tratar de alguns negócios. Negócios em Carrack. Que diabo de negócios Geralt teria em Carrack? É claro, o desejo na personagem está escrito, estampado no rosto, nas motivações dele, que ele quer entrar e sair daquele lugar maldito o mais rápido possível, porque Carrack é sinônimo de problema, principalmente se você tem alguma coisa de valor consigo, o que o Geralt, embora seja um pobretão, ainda tem, porque aquelas espadas que ele carrega, né, a espada de aço e de prata, que são narradas aqui pelo Sapkowski, ambas valem um bom preço, né? E ter algo de valor já é estar na linha de fogo. Muita gente avarenta desejando tomar posse disso. Quem está realmente seguro, e talvez nem tão seguro assim, são algumas figuras políticas estratégicas desse reino, como o Belorun, né, que embora os filhos queiram matá-lo e sejam furiosos porque ele está avacalhando, sabotando a sucessão do trono, talvez seja um dos que estejam confortáveis, mas é aquele negócio, você é um monarca, sempre tem um punhal te aguardando atrás da cortina. E com certeza quem também está muito confortável neste momento é Lita Need, a feiticeira da história, a Coral, que será também uma personagem aqui importante nessa era de desgraceira e completa depressão do personagem Geralt de Rivia. Lita Need carrega consigo todas as benesses e facilidades, o conforto, né, que a sua posição como feiticeira, né, aquilo que o capítulo lhe fornece enquanto diplomacia, imunidade. Lita goza dessas coisas. E não à toa ela escolhe um lugar miserável igual esse para viver. Porque num lugar como esse, ela pode viver, ela existe como rainha, né? Ela tem dinheiro, ela tem imunidade, ninguém encosta nela, nem mesmo o próprio Belorun, por questões culturais e também políticas, né? Tretar com o capítulo não é uma boa ideia, principalmente para um reino e um monarca, um regente tão medíocre igual ele, né? Então Lita faz o que bem quer ali, né? Ela não é descrita ou narrada como uma feiticeira excepcional. Nós não estamos falando aqui de alguém no nível de poder, né, de Yennefer, de Saia, né, ou do próprio Vilgefortz. Ela não é uma feiticeira deste nível. Ela é uma feiticeira de segundo escalão, né? Então, ao invés de ir para reinos mais nobres, e não é à toa que ela está em Carrack, né? Isso também denota uma certa falta de qualidade dela em termos de poder. Ao invés de ir para outros lugares, reinos um pouco maiores e um pouco mais desenvolvidos, não tão miseráveis, subdesenvolvidos como Carrack é, e isso explica um pouco, né? Explica-se um pouco pela falta de talento, pelo menos aqui em Carrack, tendo as habilidades que tem, o dinheiro que tem e a imunidade que tem, Lita Need pode viver, né? Se esbaldar, realmente agir como se fosse a última bolacha do pacote, a rainha do pedaço.
E é exatamente o que ela faz. Mas retornando ao Geralt, falava dessa busca dele, talvez inconsciente, né? Mas tudo que é inconsciente há uma pontinha de consciência. Essa busca dele por se afogar, né? Afogar-se na maré negra das suas mágoas, ressentimentos e culpas. Afinal, ele tem muita culpa no cartório em relação àquilo que ele fez com Yennefer, né? Ele purga. Ele está saboreando, deliciando-se nesse prato amargo. E para Carrack é uma forma de enfiar de vez o pé na jaca, porque esse lugar é desgracento, né? E ele é introduzido na obra, precisando entrar na cidade, tomando todas aquelas precauções que normalmente ele toma, né? Arrumando um estábulo para a plótica, pagando um pouquinho a mais para que o cuidador não sacaneie com ele, né? Não trate a bichana mal ou até desapareça com ela. Tem que dar aquele dinheirinho a mais, né? Molhar a mão do sujeito. Em Carrack tudo é assim. Quase todo mundo é corrupto, né? E paga adiantado, né, pela estadia. Ele tem que se assegurar. E posteriormente ele vai a um encontro em um lugar, né, um dos lugares mais nobres de Carrack. Carrack não tem muitos lugares bonitos, mas aqueles que são esteticamente mais atrativos, do ponto de vista arquitetônico um pouco mais elevados, em comparação, na verdade, com os demais lugares do reino, eles são visualmente, esteticamente muito bonitos, né? Se comparado a eles. Mas não é nada suntuoso, não. O próprio castelo de Balorron é narrado como um templo antigo, um templo religioso antigo, que foi abandonado pelos monges, né? Os sacerdotes monásticos, porque o povo de Carrack não estava nem aí para a religião. Não seguia nenhum tipo de rito, de crença. É um povinho baixo mesmo, né? Que gosta do mal feito. Não que as religiões sejam lá, né, isentas, altruístas, a gente sabe como é que é, né? A religião é uma forma de comércio, principalmente em eras medievais. Mas enfim, o povo de Carrack nunca vislumbrou nenhum tipo de altruísmo, né, de um bom direcionamento moral. Até porque, nesse lugar, nessa cidade, o dinheiro é feito através de banditismo, né, de corrupção, né, de coisas sendo feitas por baixo dos panos, através de pirataria. Então, templos religiosos aqui não são muito bem-vindos, não. E como um ficou vago, e era, né, do ponto de vista arquitetônico, o lugar mais propício para que um castelo, entre aspas, fosse feito, foi ali que o trono, né, foi colocado, né, é ali que o Balorron mora. Mas não é um castelo suntuoso, se a gente comparar esse lugar com os demais, as demais fortalezas, né, castelos do mundo de The Witcher. Esse é o nível do lugar, entende? Mas enfim, se comparado com o resto de Carrack, visualmente são mais atrativos, porque a cidade vive realmente num ambiente muito hostil, né, criminoso e com muita miséria. Tem muita miséria em Carrack. São 2.000 habitantes, mas a maioria dessas pessoas não vive bem. Os impostos são um pouquinho abusivos, para variar, né? Típico da monarquia. O Balorron é alguém que governa com pulsos de aço, não se importa muito com o povo dele e está sempre ameaçado por algum tipo de rebelião que pode estourar a qualquer momento. Coisa que inclusive a Lita Need usa a seu favor para fazer algumas barganhas e negócios com ele. Mas nós chegaremos lá. Mas antes de tudo, falemos então do que aconteceu com Geralt. Ele vai a um encontro nessa hospedaria chique, né, nobre, chamada Natura Rerum. E ele é barrado na porta.
Sapkowski nos lembra, como sempre frisou, né, em todos os livros anteriores, que o Geralt não é alguém que aparenta ser da nobreza. Um Witcher vive com o cinto sempre apertado. Ele tem seus ganhos, ele ganha dinheiro com a caça de monstros selvagens, mas normalmente ele compra a janta com o dinheiro do almoço, tá? Não é uma vida muito fácil, é de alto custo. Uma vida que demanda viagens constantes, tratamento da sua montaria, né, manutenção dos seus equipamentos, né, adquirir compra de ervas e tal para fazer as poções, né, e viajar custa caro, demanda hospedagem, né, enfim, a vida de um Witcher não é fácil, não é de muitos ganhos. Seria de muito ganho se ele fosse abastecido, né, se ele tivesse um lugar fixo e não tivesse tantos custos assim de viagem e manutenção, mas não é o caso dos bruxos. Então, embora eles ganhem mais dinheiro do que as pessoas de classe pobre do continente, eles também têm um investimento muito constante e alto para manter o ofício, né? Então não sobra muito dinheiro, não. Ou seja, Geralt não é um sujeito muito apresentável do ponto de vista estético. Ele é um maltrapilho. Sempre foi, né? A roupa dele tem lá seus emendos, né? O corcelete não é tão bonito e suntuoso como nós vemos lá no jogo da CD Projekt Red. Não é daquele jeito. É legal, é bonito, né? Comparado aos miseráveis no mundo de The Witcher, ainda é bonito, né? É aceitável, né? Os trajes dele. Mas não é nível social alto, não é nobreza, não é realeza. E em alguns lugares isso fala alto, né? Isso chama a atenção, principalmente em lugares classicistas, como é a hospedaria Natura Rerum. A Natura Rerum é aquele típico restaurante de metrópole, né, em bairro nobre, que uma pessoa negra, né, ou não tão bem vestida entra no estabelecimento e os garçons, né, já começam a olhar atravessado, querendo que a pessoa vá embora, né, ou até explicitamente expulsando a pessoa só porque ela não está bem vestida, né. Vocês conhecem muito bem esse tipo de preconceito classicista, né, social. Isso aí é muito comum e frequente em noticiários, então vocês entendem muito bem do que eu estou falando. E é exatamente esse tipo de experiência, né, esse tipo de desgosto, de preconceito que o Geralt sofre quando chega à hospedaria, porque ele é impedido de entrar nela em virtude dos trajes que ele porta, né, dos trajes que ele está vestido. Ele é impedido de entrar, e ele só consegue fazê-lo por causa do dono do estabelecimento, que o reconhece, não dá uma bronca assim no seu empregado, que barrou a entrada dele, né, mas acaba deixando que o Geralt entre em virtude da fama que tem. A fama de um bruxo, no caso aí, para o dono do estabelecimento, a fama do Geralt fala mais alto, né? Aos olhos dele, o Geralt é alguém digno do seu estabelecimento. Então, deixa que o bruxo entre. Algo que ele faz porque ele tem que entrar, né? Porque conhecendo a personalidade do Geralt, a sua bússola moral, ele não faria questão de entrar num lugar desprezível como esse. Mas ele entra, né, na primeira vez na obra, no caso, na primeira vez no livro, ver a Coral, a Litanid, se alimentando no canto, né, enfatizar, o olhar dele enfatizar mais uma vez, né, o quanto ela é bonita, mas claramente pela postura, né, a forma que ela está trajada e o comportamento claramente denota que ela é uma feiticeira, e o Geralt nesse ponto já está bem calejado com elas, né? A experiência com a Yennefer, digamos, aguça os olhos, os sentidos, né, e
você meio que, em consequência do relacionamento com ela, né, convivência com ela, acaba criando um radar natural, né, um apito para as feiticeiras. O Geralt identifica que ela é uma feiticeira, e pouco tempo depois de ter sido oferecido a ele uma refeição e um bom vinho, ele é preso. E a última coisa que ele vê é a feiticeira com um rosto irônico e sorrindo. Ele foi preso por nada, né? Não necessariamente nada, mas isso é algo que nós saberemos mais a seguir na obra, que eu não falarei muito até aqui. Mas de qualquer forma, os primeiros momentos dele em Carrick são horríveis, né? Antes de chegar na Natura Rerum, ele teve que passar por uma guarita, onde a guarda fiscaliza, né, as armas. Ele não pode entrar armado ali, até porque motins e conspirações em Carrick, como eu falei, são constantes, então é proibido andar armado ali. Belohorn tem muitos inimigos, e alguns moradores importantes de Carrick também os têm, né? Então todo mundo ali dorme com um olho fechado e outro aberto. E a experiência dele na guarita já é horrível, né? Porque de forma muito incomum, quem cuidava das armas, quem fazia a fiscalização na guarita não eram homens, eram as mulheres. E o Sapkowski narra essas mulheres como as mulheres mais ogras que vocês podem imaginar. Peidorreiras, vis, sem qualquer tipo de classe, de educação mínima. Elas são grosseiras e gostam, têm prazer em vossas grosserias. São repugnantes, né? Inclusive o Sapkowski brinca no livro, né? Porque ele fala que o Geralt não acreditava que existiam mulheres feias, mas depois que ele bate os olhos nessas ogras da guarita, que ele possivelmente iria mudar o seu conceito. Mas elas não é uma questão de aparência. Elas são realmente repugnantes. Elas não cuidam de si, têm hábitos ruins, arrotam, peidam, o linguajar é grosseiro, né? É horrível. E fica claro, muito claro, que quando elas viram as espadas do Geralt, o olho cresceu, amigo. Cresceu muito, né? Brilhou. Então é complicado, né? Deixar aquelas duas espadas sob os cuidados, né? Sob a guarda daquelas criaturas. Não tinha como isso dar certo. Mas aparentemente o Geralt tem realmente um assunto muito importante para tratar ali, o que é improvável, né? Mas como ele está nesse momento da vida dele desgracento, melancólico, né, de um chororô interno e culpa em relação ao relacionamento fracassado com a Yennefer, ele está aqui afogando suas mágoas no pior lugar do mundo que ele poderia estar nesse momento. Definitivamente é esse povoado medíocre chamado Carrick. Mas enfim, outro personagem importante de destaque aqui, que nós devemos falar, é certamente a Lytanid, a Coral, né? Porque, na verdade, quando ela nos é apresentada, a primeira vez que nós temos contato com ela, é justamente em uma audiência com Belohorn, né? O ofício da Lytanid, aquilo que realmente faz com que ela mantenha o seu estilo de vida caro, confortável e de perua, é através de partos e principalmente abortos e métodos contraceptivos. Lytanid é uma parteira ou uma parteira ao inverso. Ou ela traz criança ao mundo, ou ela tira criança do mundo, ou evita que crianças possam ser concebidas. Basicamente, a Lytanid é uma espécie de médica, né, voltada à maternidade, especialista nessa área. E tudo que é relacionado a essa área, né? A isso
a isso que ela se dedica, né? E Lita convocou, exigiu uma audiência com Belahun, e ela realmente é uma pessoa que exige, porque como ele é um governante tão desprestigiado, né? Ela tem lá seus meios de, digamos, explorar a condição dele, né? E também fazer valer a condição privilegiada que ela tem. O Belahun não gosta dessa história de que a Lita está provocando abortos em Kerack, né? Aparentemente e moralmente lá no reino, né? Tal prática é considerada imoral e ilegal. Só que é isso que faz dinheiro, é isso que dá dinheiro para a Lita, né? Ela é mais procurada pelas mulheres para abortar do que para trazer bebês ao mundo. E é claro, meus caros, que quem a procura, como no mundo real, né, não são mulheres pobres, porque Lita cobra caro pelos seus serviços. Então, como no nosso mundo real, que existe uma infinidade de clínicas clandestinas ou até mesmo médicos, né, que fazem abortos por debaixo dos panos, né, no mundo de The Witcher isso também existe, e quem paga, quem cobra por esses serviços são mulheres ricas, são homens ricos, né? Aborto é ilegal, por exemplo, no nosso país? Mas isso não quer dizer que não exista, né? E o que é combatido realmente por aqui é o aborto de mulheres pobres, porque as ricas fazem, continuarão fazendo, caso a legislação permita ou não. Isso não é um debate moral, e jamais foi. Ele é de origem, né, de natureza econômica, porque aborto sempre foi feito e sempre será feito por quem pode pagar por ele. Se você impede, né, a prática de aborto em um país pobre e subdesenvolvido, isso irá coibir o aborto? Não, né? Isso fará que apenas mulheres ricas paguem, né, comprem esse serviço, e as pobres que possivelmente tentem fazê-lo morrerão no processo, né, por ter uma assistência, né, inadequada. Isso extrapola um debate moral, extrapola tais questões, né, inclusive as crenças, as tendências também religiosas envolvidas nisso. É algo além disso, né, é uma questão econômica, sociopolítica e também, né, eu diria de saúde pública. É um debate muito acima, muito mais complexo do que a mera questão moral ou de crença religiosa. E é isso que nós vemos ser refletido aqui nesse ofício da Litanide, né? É um mercado de gente rica, né, de burguês. São peruas burgueses que procuram por esses serviços, e ela ganha dinheiro assim. Quando o Belahun tenta barrar essa prática, ele está indo batendo de frente com esse mercado que movimenta dinheiro, né, de gente poderosa, e ao mesmo tempo também indo contra os interesses do capítulo da magia, da instituição mágica de The Witcher, porque essa instituição também faz muito dinheiro com isso, né? E esse inclusive é um dos argumentos da Litanide. Olha só, Belahun, o seu reino é um reino de bosta. Você é um governante de bosta. Ela não fala com essas palavras, mas é exatamente isso que ela está querendo dizer. Você é um patinho nos reinos do continente. Você é um miserável. O povo te odeia. E se eu não estivesse aqui, e se você não tivesse um mínimo de apoio do capítulo da magia, essas pessoas te degolariam com gosto. Se você ajuda, se você contribui, se você não atrapalha o nosso mercado, os nossos negócios, caso alguém tente colocar fogo no seu castelo, os feiticeiros, eu, Litanide, estarei aqui para lhe ajudar, para prestar auxílio, manter você no trono, na coroa. Se você ferrar com a gente, se você impedir
o nosso mercado, a nossa indústria, você vai ficar sozinho. Faça a sua escolha. Lita Need é uma feiticeira bem agressiva. Ela é muito agressiva, né? Ela é muito cheia de si. Inclusive, a forma de apresentação dela já traduz, né, o que é uma feiticeira clássica. A marca de Lita é o vermelho. Como toda feiticeira tem lá a sua cor predileta, né, o seu tom predileto, Lita também tem o dela, e é o vermelho, né? Na obra de The Witcher, talvez seja em Lita, onde esse tom fica mais marcado e característico. Visena também é ruiva, né? Mas não é uma personagem recorrente, ela só aparece uma vez na obra, né? Justamente lá no conto Algo Mais, de A Espada do Destino, mas é só ali, né? E tem lá o Caminho Sem Retorno, que é um conto extra, né, do Sapkowski, que narra os primórdios, como o Geralt foi concebido. Mas o tom vermelho é realmente mais forte em Lita. A CD Projekt Red aproximou, né, o caráter ginger, ruivo, de Triss Merigold, mas ela não tem essa coloração de cabelo e nem usa muito essas cores, né? Então Lita é a coral. Por isso ela tem esse nome, tem esse apelido, né? Coral. Ela usa muito o vermelho. E o vermelho é expresso em praticamente toda a estética, né, imagem dela. Ela usa diademas, pulseiras, colares, né, repletos de rubis. Rubis, meus caros, rubis. É muito dinheiro, tá? Mulher nobre. E é claro, ela sempre deixa, né, o decote de fora, né, ela dá aquelas cruzadas de pernas propositais para provocar. Então ela usa todo, né, aquela gama comportamental, né, aquela dimensão comportamental da femme fatale para se impor, né, para atrair, seduzir, né, dominar e fazer com que esse domínio sedutivo dela atenda aos seus propósitos. Lita é a típica feiticeira, né? Ela foi muito bem educada, entre aspas, pelo capítulo a ser uma feiticeira e agir como uma feiticeira. E nós vemos isso aqui muito bem, sendo expresso na audiência. Odiada, mas ao mesmo tempo desejada. Odiada e desejada, como todas as feiticeiras o são, né? Mas enfim, ela está, a princípio ela se coloca diante do Balrog para reivindicar o seu trabalho. Ela quer continuar atendendo às mulheres ricas que querem abortar e não quer que o Balrog se intrometa no caminho. E o que ela faz é realmente uma ameaça, né? Ferra com o meu negócio para você ver. O capítulo vai saber, e o capítulo também ganha com o meu negócio. Ferra conosco e você perde o nosso apoio. E aí, meu filho, bye bye. Rebelião estoura nesse lugar. E se bobear, somos nós que vamos dar aquele empurrãozinho para que as coisas comecem a pegar fogo por aqui. Coral é uma cobra. Uma cobra como a própria cobra, que também tem esse nome. Uma cobra coral. E é assim que ela dobra o sujeito. Mas ela faz um acordo com ele, né? Que também deixa claro como o Balrog é um sujeito profundamente desprezível. É um contexto medieval, né, onde a obra de The Witcher se insere. Aqui o machismo, a misoginia são gigantescas, mas a cada 5 palavras que o Balrog fala, no mínimo 4 são desprezíveis e machistas, né? Um dos argumentos que ele tem para a Coral, para fazer com que ela pare de atender mulheres que querem abortar em Carrack, no sentido de que a maternidade, né, é um presente dado pelos homens, né? Os filhos é aquilo que mantém as mulheres em casa, sob as rédeas, ocupadas, e estando ocupadas é assim que elas não enchem o saco dos maridos. E ele fala isso com uma naturalidade, né? É um machismo desgraçado. Ele fala isso com muita naturalidade, é de dar nojo mesmo, né? Muito, muito nojo, né? Fala coisas do tipo, né, sem filhos para cuidar, com a mente desocupada, as mulheres sucumbem à lascívia.
olha o nível desse sujeito, olha que cara repugnante, né, que é esse sujeito. Mas o que incomodava ele realmente não era nem uma questão moral. Ele não estava querendo terminar com os abortos em Kerouac porque ele é um sujeito religioso, né, ou moralmente virtuoso, nada disso, né? Isso não está longe de ser a questão, o caso aqui com Bellarum. Na verdade, o que nós vemos acontecer, ser esfregado em nossas caras, né, algo podre, como muitas coisas na obra de Lewis são, né, o mundo de Lewis é podre, é um mundo cão. O que o Bellarum nos revela é que ele estava planejando uma sucessão de trono com uma jovenzinha, uma menininha de 17 anos que ele disse que vai se casar. Ele é um velho, tá? Ele é um velho. Ele quer se casar com uma menininha de 17 anos, né? E o que o preocupava realmente é que Coral em algum momento fosse procurada por essa menininha e que ela pedisse Coral para abortar, né? Mas aí que está a questão. Se o Bellarum está com medo de que a menina aborte, que ela procure pelos serviços de Coral para abortar, isso significa o quê? Que essa relação não é consentida. Isso implica, isso deixa claro que Bellarum está estuprando essa menina. E que ele engravidou essa menina com estupro, né? Ele se refere à menina como de uma maneira porca mesmo, muito nojenta, né? Bonitinha, gostosinha, ele é ridículo, esse cara é nojento, né? E ele está estuprando essa menina, né? Ele simplesmente pegou essa menina, fez um filho nela, e o que preocupa ele é que ela mate essa criança, que ela procure o aborto, né? E Coral, no caso, é a pessoa quem faz isso em Kerouac. E esse é o único interesse dele, de que o herdeiro, né, o fruto do estupro dele, dessa menina, não seja tirado de cena. E é por isso que incomoda a prática de Coral, né? O que ela faz em Kerouac. É só por isso, nada além disso. E quando Coral aceita não atender o possível, né, a possível solicitação, né, algum tipo de demanda dessa menina, quando ela diz que não, se ela me procurar, eu não vou aceitar fazer, aí tudo de repente fica bem. O Bellarum muda a postura. Ah, beleza. Então, os demais abortos, né, que você for contratada para fazer, pode fazer de boa, não tem problema. Ou seja, não era uma questão moral, né? Não era uma questão moral aqui, ou de saúde pública, ou de cunho religioso, nada disso. Como eu falei anteriormente, né, e volto a frisar aqui para vocês, é uma questão econômica de poder, mercado, interesses. Nada além disso. Nada além disso, né? Se o dinheiro é feito, né? Se o poder é mantido, ninguém se importa. Entendem? É uma questão complexa, é uma questão realmente muito problemática e que demanda, né, formulações, reflexões muito mais profundas do que normalmente o viés da sociedade costuma ter, que mantém essa discussão no nível moral, no nível religioso, quando na verdade implica em muitas outras questões, como saúde pública e essas questões realmente econômicas, de poder, né, de exercício de poder, né? E é isso aqui que o Sapkowski, de certo modo, está tocando nesse início de tempo de tempestade. Mas bem, é isso que eu tenho a falar e apresentar por hora. Voltarei em um futuro próximo, dando prosseguimento às considerações sobre o que o Sapkowski apresenta neste livro. A todos, um forte abraço e saudações corvídeas.